Olá, boa tarde para todos vocês. É com muita alegria que estou aqui com vocês. Hoje, dia 6 de maio de 2025, 14 horas BRT, horário local aqui do Brasil. Antes da gente começar propriamente os materiais para compartilhar aqui com vocês, o material que eu preparei com muito carinho, muito amor. Gostaria de estar compartilhando como que foi esse processo meu, tá, para desenvolver esse trabalho aqui com vocês. Mas antes, lembrando para todos que agora em abril, o objetivo foi fazermos a estruturação, que seria criar um sistema de controle universal, alinhando com as leis fundamentais do universo. Então, vocês podem perceber que estamos fazendo um trabalho desde janeiro em conjunto, né? E a construção ela está sendo criada em etapas, contudo, essas etapas elas estão sendo linkadas uma à outra, tá? E agora, em maio, estamos a desenvolver a nossa visão e aperfeiçoar o nosso próprio sistema de controle. Tem algum microfone aberto? Está voltando? Não sei se vocês estão ouvindo bem? Aqui tá, tem algum som, tá? Portanto, é interessante compartilhar como que foi esse processo, tá? De estudo com vocês, porque creio eu que muitos já têm a prática, vocês conseguem acessar o material do Dr. Grabovoi em textos, em áudios, e ter uma assimilação bem rápida, mas sabemos que também tem aquelas pessoas que estão começando agora, né? E talvez esteja se sentindo um pouco, não vou dizer perdido, ou talvez se achando que não está entendendo bem o que está sendo passado durante esse processo, tá? Mas eu venho aqui para compartilhar exatamente a minha prática, para que vocês vejam que é um processo de cocriação, né, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento muito pessoal, né, porque os ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi, elas são multidimensionais. Então, cada um de nós vai acessar de acordo com o que está preparado, talvez, para acessar no momento. Interessante desse material que a gente vai estudar hoje, que é Os Ensinamentos de Grigori Grabovoi sobre Deus, criação de um nível avançado de informação para garantir a vida eterna, do dia 27 de nove de 2020. O texto, ela tem umas seis páginas, 5 a 6 páginas. Recebi esse texto em dezembro do ano passado e eu estava procurando estudar, né, já para preparar para essa aula agora de hoje. E o interessante é que eu não estava entendendo nada. E são 5 páginas apenas, né? Aí você pode perguntar, mas como assim? Você não estava entendendo nada? Claro que não seria nada. Contudo, sabe quando você pega o texto e você começa a ler? Parece que não está entendendo mesmo. Você lê e repete a leitura, e repete a leitura. Aí você pensa e começa a olhar e fala assim: o que que eu estou fazendo de errado? O que que eu não estou conseguindo compreender? E foi bem interessante esse processo, porque eu comecei a ficar um pouco preocupada e já nervosa, isso desde dezembro do ano passado, apesar de eu ter um tempo relativamente longo, né? Até maio, 5 meses para preparar o material. Pedi até a uma orientação, a professora Lídia, é, mas comecei a perceber o porquê que talvez eu estivesse com alguma dificuldade de compreender o texto naquele momento. Então, eu comecei a usar umas sequências numéricas também do livro Normalização Psicológica, né? Usei a sequência numérica da barreira psicológica, atenção e encontrar o rumo, tá? Depois eu vou deixar para vocês no Telegram as sequências numéricas.
E por que que eu estou contando tudo isso? Para vocês verem que a cocriação do conhecimento durante todo esse processo de estudos que estamos fazendo todos juntos, estamos todos a desenvolver, né? E com isso eu comecei a ter uns insights, né? A professora Lídia, ela me deu umas ideias interessantes também, né? Me ajudou também. Mas durante todo esse processo de 5 meses, eu comecei a desenvolver mais rapidamente esse controle, né? Essa criação desse material aqui para vocês, né? E claro que também gosto muito de usar, né, a data de aniversário do Dr. Grabovoi, 14111963, para pedir orientação no sentido de quais materiais do Dr. Grabovoi eu preciso, nesse momento, estar estudando, estar acessando para complementar a minha compreensão nesse material que a gente está falando hoje, né? E aí vieram montes de informações e desde então eu comecei a realmente estudar até inclusive mais outros materiais e conforme eu estudava esses outros materiais, eu conseguia compreender cada vez mais essas 5 páginas, né? E o interessante, né, que estava hoje relendo para olhar os tópicos para passar para vocês, porque tudo que vai ser passado aqui hoje e na quinta-feira para fechar esse processo desse material, ela foi toda organizada, não foi montada de modo aleatório, tá? E essas informações, inclusive, são pertinentes para a sua compreensão do material, né? E o objetivo, né, do trabalho aqui, eu sei que muitos têm facilidade com visualização de formas geométricas, esferas, imaginação, mas ao mesmo tempo sei que tem algumas pessoas que talvez não tenham tanta essa facilidade, tá? O nosso trabalho agora que a gente, na verdade, já começou, né? Inclusive, para aqueles que vão assistir a aula depois, não tem problema, vocês vão conseguir acessar essa informação também, porque estamos dentro de um espaço-tempo, né? Toda a informação, ela fica fixado num local, né? Que no caso, hoje, dia 6 de maio de 2025, 14 horas, horário aqui local e no horário de vocês aí, tá? Seria a concentração que iremos fazer durante toda a aula, tá? O trabalho que eu gosto de fazer é concentração contínua, tá? Então, talvez durante o processo da apresentação dos materiais que eu preparei para vocês, eu pare, explique um pouquinho, mas a concentração, ela é contínua, tá? Talvez alguns possam sentir sono, sentir, assim, talvez um pouco cansaço, porque a concentração é bem profunda, tá? Não tem problema se dormirem na classe, isso é muito normal nas minhas classes, os meus alunos dormem na classe, vem muito material, tá? Mas não esqueçam de manter, né, o objetivo. Vamos manter em conjunto o desenvolvimento harmonioso criativo para todos, a macro salvação e principalmente a provisão da vida eterna para todos, para tudo e para sempre, tá? Esse vai ser um objetivo muito presente nos trabalhos que a gente vai desenvolver durante a aula. E podemos também associar mais um objetivo individual seu, então, mantenha isso em foco durante todo o processo, que a concentração vai ser durante todo o processo de aula, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o material. Tá. Então, material, né? O título já foi falado, que seria a criação de um nível avançado de informação para garantir a vida eterna para todos, material de 27 de setembro de 2020. E complementando a forma como eu consegui assimilar melhor as informações, além de outros materiais que fui estudando, praticando todos os dias também. Eu gosto muito de, primeiramente, fazer a leitura do material, tá?
a parte escrita do Dr. Grabovoi originalmente está aqui dentro dos slides do PowerPoint, então está tudo aqui, vocês vão receber assim, dessa forma um pouco diferente, não em texto, tá? Mas com desenhos, com ilustração. Então, para mim, assimilou muito mais fácil a leitura do material. Depois eu gosto de ouvir, então coloco o material na leitura automática por um IA, né? Então ela vai fazendo a leitura, eu vou ouvindo. E depois eu gosto de pegar em papel, eu sou das antigas, eu gosto de papel, e fazer as marcações e começar a separar, destrinchar, desmembrar, digamos assim, mas desmembrar, sempre lembrando que é o todo, e montar em materiais assim para depois reestudar. Tá? Então, esse é o meu processo de estudo, né? Então, não significa que vá funcionar para todos, tá? Mas eu também, aqui, como nesse momento, como professora e como praticante dos ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi da previsão de controle e clarividência, eu já fiz essa realmente previsão de controle desse formato de material, inclusive mandei alguns outros materiais assim de mudança para a Valerie esses dias, porque eu sempre vou direcionar a cocriação do material melhor para todos os alunos que estão aqui na classe e que estão para chegar também, tá? Então, o que que eu fiz? No início, né, do tópico do material, Dr. Grabovoi, ele vai falar sobre a forma e interações de nível avançado, tá? Então, esse tópico, ela vai abranger tanto a forma de nível de informação avançada, quanto interações dessa forma com eventos e com elementos de controle dentro da forma e com eventos com sistemas de controle fora da forma, tá? E se partirmos como o Criador, o Deus de todo mundo, agiu no planejamento dos eventos futuros, quando foi necessário implementar algum tipo de evento, Deus colocou ali elementos de conhecimento, elementos de antecipação para que alguns dos eventos fossem implementados com precisão e também ele colocou a matéria dos próprios eventos. Então, qualquer desenvolvimento de algum evento, de alguma situação que a gente vá realizar a prática do controle, tudo já está na norma, já existem esses elementos, esses materiais, né? Mas precisamos aprender a como acessá-los. E antes de passarmos, né, para o material específico, tá, das 5 páginas, me intuiu muito de trazer alguns conceitos que favoreceram a compreensão de toda essa estrutura da prática do controle, tá? Então, talvez algumas pessoas já tenham isso muito claro em mente, mas fiz a seleção de algumas partes, tá? Peguei do livro Curso Introdutório dos Ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi, sobre Deus, sobre consciência, sobre homem. Então, a gente vai passar esse processo para que depois, quando a gente chegar no texto, vocês tenham uma compreensão mais ampla, do que o Dr. Grabovoi passou. Por quê? Porque a gente percebe, pelo menos eu percebi, que apesar do texto serem 5 páginas, né? 5 páginas, ela é pouco na escrita, mas muito densa nas informações, né? Então, se tem alguns conceitos, talvez não muito bem organizados, compreendidos, talvez não possa conseguir acessar com mais rapidez essas informações. Então, Dr. Grabovoi, ele diz que os seus ensinamentos sobre Deus, né, ele considera, antes de tudo, a compreensão de Deus como uma personalidade, compreensão da ação do corpo físico de Deus e compreensão de como ocorre a interação, por exemplo, do corpo de Deus, isso se referindo ao físico, informacional e à alma de Deus. Então, considerando nesse caso, em primeiro lugar, o corpo físico de Deus, Deus único que criou tudo, seu espírito, sua alma estão em toda manifestação na forma que Deus criou o homem. E sendo o desenvolvimento intensivo é que Deus está indo para frente. E quando vemos que ele está indo para frente,
percebemos claramente que nenhuma máquina é perigosa para o homem, nenhuma doença é problemática para o homem. Em geral, em princípio, ele pode adoecer, mas sempre pode recuperar. Então, essa parte aqui é muito importante a gente ter muito claro em nossa mente, porque muitas das vezes a gente pode ter algum bloqueio. Ah, e se não der certo? Ah, e se eu não conseguir, né? Mas se Deus já está na frente, ele já viu tudo, ele já organizou tudo, está na norma, só precisamos realmente aprender a reproduzir como Deus faz para alcançar esses objetivos, né? Porque uma vez que percebemos que também é um caminho de Deus, ou seja, civilização, diferentes máquinas, aeronaves, todo o desenvolvimento tecnológico também é um caminho de Deus. Significa o quê? Que a sua vida, todo o caminho que você escolhe, você já está no caminho de Deus, tá? Isso é bem profundo, tá? E podemos ver que Deus, como algum tipo de operador, um gestor, com exatamente como um controlador, mesmo em situações locais, começa a vincular alguns fenômenos. Então a gente passa a ver como que Deus faz a cocriação juntando através de tecnologias para que as situações elas caminhem na norma. E quando para Deus qualquer ação é uma ação independente, qualquer elemento de controle para ele é essencialmente o mesmo da perspectiva da ação de Deus na disseminação global de informações, incluindo a disseminação de informações sobre ele mesmo, então agir nesse caso de forma semelhante à forma como Deus age. Isso significa o quê? Que você precisa considerar quais informações chegam ao corpo físico humano a partir do impulso, que foi transmitido como um impulso de controle para o futuro, a fim de ultrapassar algo, por exemplo, para fazer algo mais rápido, para criar uma estrutura estável para que já seja realizada com precisão. Esse trecho é do livro, né? É, Curso introdutório dos ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi. Mas essa parte já fala exatamente o que a gente está estudando, né? Como a gente aprende a perceber esses impulsos, né? Essas informações que chegam no nosso corpo físico, para a gente realizar uma previsão de controle, uma clarividência de controle, para que a gente também crie informações que consiga ultrapassar de forma rápida, né? Com precisão, tá? Isso a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, claro, depois vocês querendo desenvolver mais, tem vários materiais, né, que o Dr. Grabovoi escreveu sobre Deus, sobre o homem, sobre a consciência, mas foram tópicos chaves que eu me intuio de trazer aqui. O próximo ponto que precisamos estar sempre com muita clareza, que é o homem, que somos nós, né, que é a personalidade do homem mostrada como o corpo físico, a alma, o espírito, a consciência, todos os fenômenos externos e eventos, tá? Isso tudo somos nós. O homem também tem um nível de comunicação constante com Deus. A luz de Deus está sempre presente em cada ação do homem. Então, quando a gente tem essa consciência, né, não esquecendo da sua prática de controle, tá, durante a aula toda, mas você tem certeza, você tem consciência que você tem sempre um nível de comunicação constante com Deus, cada vez a gente consegue acessar com mais facilidade essa comunicação com Deus, porque é uma chave, assim, como se abrisse assim essas informações para nós quando a gente entende que ela existe e isso é real, tá? O homem é o principal valor, tá? E o elo principal objetivo do processo do desenvolvimento de todo o universo, tá? E Dr. Grabovoi, ele sempre fala que a nossa tarefa maior sempre é garantir a vida eterna para todos, né? Então, essa é uma concentração, objetivo que quanto mais a gente trabalha nisso, mais os nossos objetivos pessoais elas vão se realizar com mais facilidade, tá? Então, o homem, ela é como se fosse um reflexo da personalidade de Deus, né? E quando Deus, por exemplo, ressuscitou para si mesmo a questão da criação do homem, o sistema já existia originalmente.
mas dentro da personalidade do homem, ou seja, do ponto de vista de Deus, um olhar para o homem é, antes de tudo, sua própria personalidade. Então, entendemos por que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, porque sua personalidade foi apenas refletida na ação, na criação. É por isso que o homem inicialmente é exclusivamente criativo, uma vez que sua personalidade é personificada com Deus, com personalidade de Deus. E quanto mais a gente cocria através, né, das tecnologias, do conhecimento que o Dr. Grigori Grabovoi nos transmite de forma criativa, né, vocês vão perceber que a prática do controle de vocês, ela vai muito mais rápida. Nós aqui, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente tem muito, a gente usa muito o corpo, né? Acho que vocês já perceberam que eu uso muito o corpo. Mas, primeiro, na verdade, o oriental nem usa muito, né? Se pegar meu pai e minha mãe, eles são assim, né? Bem quietinhos, né? É que eu já cresci aqui, então eu uso muito o corpo. Mas também por quê? Porque conforme eu vou fazendo a leitura, o estudo do material, eu realmente sinto essas informações chegando. Então, talvez algumas pessoas mais sensitivas, vocês passem a abrir esse campo para receber com mais facilidade essas informações, tá? E então a gente tem a nossa liberdade de escolha, né? A resposta à pergunta novamente é liberdade de escolha da personalidade humana, significando que ele pode escolher o conhecimento ou pode acreditar que ele pessoalmente está nesse mundo e o mundo está como se estivesse sob seu nível de controle. Então, a partir do momento que a gente já sabe que temos nosso livre-arbítrio, que o mundo está sob um nível de controle, imediatamente as nossas práticas de controle, ela já entra nessa faixa de organização, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a percepção como meio de compreensão. Isso é muito importante, tá? Todos os fenômenos da realidade são compreendidos por meio da percepção. As pessoas se tornam conscientes de qualquer fenômeno da realidade por meio da percepção. A percepção pode, de fato, ser alcançada por diferentes métodos, por exemplo, com a ajuda da visão física, sensações ou mentalmente, tá? O que eu mais aprendo, né, e continuo aprendendo, claro, dos ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi é realmente essa questão da percepção, né, das informações, sejam elas visíveis ou não. Por quê? Porque a partir do momento que você tem consciência que essa informação ela precisa ser ajustada, precisa ser trabalhada, precisa realizar um controle para que o seu evento para todos seja mais ordenado, entre na norma, a gente começa a entrar como se fosse num fluxo, tá, de trabalho constante. Eu sempre falo que é interessante a gente trabalhar as práticas do controle 24 horas, 365 horas por dia, tá? Claro que no começo, talvez, né, aquele que esteja começando, eu não consigo fazer isso, eu consigo só por partes, não tem problema, o aprendizado, né, ela vai se desenvolvendo de forma individual, mas conforme a gente vai acessando essas informações de uma forma mais leve, mais alegre, né, de forma divertida, no sentido de não tensionar o corpo, né, porque às vezes a gente quer aprender rápido e aí fica tensa e a gente bloqueia informações. Então, a gente recebe mais rapidamente essas percepções, tá? E quando a gente fixa as coisas, a gente percebe em nossa consciência que sempre podemos ver alguma imagem de luz. E essa imagem de luz é vista como uma visão espiritual. Ela também pode aparecer imediatamente na consciência. No caso, eu não vejo muitas luzes, né? Eu até com esse trabalho, eu procurei já realmente fazer uma prática mais para fazer isso. Então, o que que eu quero dizer? Que não necessariamente, se você nesse momento não está vendo essa percepção de luz, não significa que você não percebeu, tá? A percepção, ela tem várias formas de percepção, tá? E usando a linguagem científica, podemos dizer condicionalmente que o homem tem um certo sistema de conversão que pode transferir sua percepção para a imagem de luz. Esse nosso sistema de conversão, sistema óptico, é usado também na ressurreição, tá? Então, aqui a ressurreição não é apenas, né, do corpo físico, mas também de objetos, de situações. Então, a gente vai linkando todo esse material. Agora, a importância da compreensão da percepção porque uma percepção mais clara
a gente consegue criar a nossa realidade com muita organização e maestria e clareza. Tendo visto que o mundo está organizado, percebendo aquele elemento onde a informação cria a realidade, com a tarefa de ver aquele enredo de informação onde a realidade é criada, você descobrirá imediatamente que há um nível especial de percepção, bem na verdade, como um detector que interage exatamente com esse elemento da realidade, onde, se você mudar o pensamento, ele vai para a realidade física ou informativa. Então, a partir de uma percepção, você começou a criar uma visão diferente daquela situação e você imediatamente você já vai com o seu pensamento fazer uma modulação de uma nova cocriação da realidade física, tá? Por isso esse processo, né, depois vocês podem estudar os outros materiais, né, anteriores também das aulas que tivemos, ou cada um vai intuindo, né, estudando, vocês vão perceber que ficamos com uma percepção muito aguçada. A gente começa a realmente saber muitas coisas com antecipação, tá? Isso já é uma prática também de previsão de controle, né? E a seleção do nível de controle da percepção é um processo tecnológico. Mas tudo isso, o processo tecnológico, na verdade, tal que você coloca nessa tecnologia exatamente a normalização no campo do desenvolvimento da sua consciência. E qualquer pessoa pode dominar essa tecnologia. Então, estamos falando de dispositivos que registram a presença de elementos ópticos, como o dispositivo PRK1U, o PRK1UM, né? Que realmente interage com a realidade física ou informativa, onde, digamos, a realidade informativa é dividida em física e, por exemplo, também na parte mental, tá? Isso a gente também pratica muito no livro Método de Concentração que vocês, né, tem feito todos os dias, tá? Então a gente começa a ver que vamos fazendo o link, né, de todo o material do Dr. Grabovoi. A gente vai montando o nosso mosaico, né, a nossa tela, né, de pintura, conforme o que a gente está precisando nesse momento, tá? Então, vem com todo esse processo, tá? A estruturação da sua consciência, tá? A estruturação da consciência, segundo o Dr. Grigori Grabovoi, é um sistema de salvação, tá? E é uma ciência. E o Dr. Grabovoi, ele tem cursos, né, chamados Estruturação da Consciência de acordo com o sistema de salvação de desastres e de acordo com o sistema de desenvolvimento harmonioso. Então, a consciência é considerada um sistema de controle, tá? E para que a gente tenha uma consciência que consiga realizar esses controles, a nossa percepção a nossa compreensão, né, do que são esses elementos informativos, elas precisam estar claro, tá? Em termos de óptica, é simples o suficiente para entender quando você tem um evento em sua percepção na forma de um sistema óptico, por exemplo, princípio sensorial de controle, a influência é construída. Qualquer fenômeno óptico, de acordo com o sistema de conexões universais, é vinculado a qualquer outro. Então, a sua tarefa é estruturar esse fenômeno óptico de fato a determinar o evento desejado. Por exemplo, resgate de um desastre, você mudará de alguma forma a estrutura de sua consciência e obterá o controle. E a nossa consciência, ela consegue estar aqui e consegue estar em qualquer outro lugar ao mesmo tempo, tá? A prática do controle é um pouco diferenciada quando é aplicada, né, aqui, nesse espaço físico, digamos aqui, onde cada um se encontra, ou a consciência aplicada em algum momento mais distante, numa linha futura, tá? Isso depois a gente vai estar aprendendo também. E realizando o controle da consciência, tá? Percebam, né, que a mente de vocês, né, já vão chegando muitas informações, porque como eu falei, eu selecionei alguns trechos, mas a transferência informacional pelas tecnologias do Dr. Grabovoi, o professor, ela transfere a informação que ela aprendeu, né? Então, às vezes, algumas pessoas podem estar sentindo assim, como se a cabeça tivesse com muita informação ou sentindo algum sono, mas o importante é que vocês não
deixem de focar no objetivo, né, provisão de vida eterna para todos, né, e no objetivo da sua saúde, alguma questão emocional, questão financeira. Então, mantenha esse controle constante, tá? É uma prática, né? É, inicialmente, quem não tem prática pode se sentir cansado mesmo, é como se usasse a mente de uma outra forma, mas é porque as estruturas da percepção e da organização da consciência, elas estão sendo trabalhadas, tá? E esse controle através da consciência, a gente pode fazer à distância, não é? Como eu falei. Então, quando você estiver em outro lugar, através do consciente, você pode evitar, por exemplo, uma explosão nuclear, né? Então, muitos de nós já praticamos isso com alguma situação, às vezes, de guerra, alguma situação de chuva, tá? E a gente usa esse processo da consciência também, tá? E fazendo o link, né, uma coisa vai linkando a outra, qual a importância, né, da gente compreender que precisamos cada vez trabalharmos o nosso autodesenvolvimento para que a consciência coletiva ela também desenvolva, tá? Porque tudo que existe no mundo foi criado pela consciência coletiva. E é por isso que, através do conhecimento das leis da consciência recebidas do Criador, é possível criar quaisquer mundos e assegurar a vida eterna. Porque é como se fosse assim: a consciência coletiva ela vai acreditar em alguma situação, né? Só que ela acredita, não necessariamente foi o que ela realmente acredita, mas foram impostas pela sociedade, por crenças, por limitação de pensamento, e aí acaba fixando aquela realidade, né? Que muitas vezes não são as reais, né? Então, portanto, o nosso trabalho aqui é autodesenvolvermos, porque cada um desenvolvendo a si, essa consciência coletiva recebe também essas informações, né? A gente está aqui na classe, mas o inconsciente coletivo, a consciência coletiva, eles também acabam recebendo essas informações e tudo vai mudando, tá? Então, a aplicação dessa descoberta assegura o critério concreto do futuro, tá? E a realidade percebida por nós, na verdade, né, é um produto da consciência coletiva, e por isso que a gente está aqui, né, todos empenhados em estudar essas tecnologias do Dr. Grabovoi para que a gente não repita padrões, né? É, por chute, por uma crença, e, para falar a verdade, se funcionasse, né? Eu acho que ninguém estaria aqui estudando bastante, porque era só a gente pensar, imaginar e aconteceu. Mas precisamos de ter conhecimentos, técnicas, né, que são alcançados aqui nos estudos, tá, com Grabovoi. E aí, o que que acontece com essa consciência realidade coletiva? Se todo mundo passa a ter uma nova visão, né, que seria da vida eterna, do corpo saudável, né, do desenvolvimento harmonioso criativo constante, né, de não ter nenhuma guerra, né? Se isso tudo já tiver na consciência coletiva, isso vai criar uma nova estabilidade, vai criar uma nova estrutura da realidade, tá? Por quê? Porque o resultado seria tipo como se fosse uma média aritmética da quantidade de consciências, tá? Por isso da importância, né, que o Dr. Grigori Grabovoi ele fala sempre, né, sobre essa questão do nosso desenvolvimento e em alguns momentos, às vezes, tem fases que precisamos acelerar esse processo para que mais e mais pessoas tenham informações sobre isso, tá? Porque a consciência coletiva ela vai criar uma imagem e essa imagem fica fixa e aquilo se torna real, né? Então, ao mesmo tempo, como que eu faço para trabalhar na consciência coletiva? Primeiramente, a partir de nós, né? Então, agora, né, a gente está fazendo uma prática constante, tá? Nossa prática de concentração é na aula toda, tá? Você pode agora, nesse momento, perceber o que você repete padrão, né? O que você insiste em manter aquele padrão de pensamento, padrão de sentimento, que você já entendeu que não
funciona, mas você repete e mantém, ou às vezes de forma consciente ou de forma inconsciente. Por quê? Se você continua fazendo isso, você cria aquela situação fixa, estática, e ela vai cocriar. Então, é como se, por exemplo, é interessante, né? Eu trabalho com terapias naturais, medicina chinesa. A medicina chinesa nem tem nome de doenças, né? Claro que sim, a gente tem o livro do Dr. Grabovoi com nome de doença para a gente ter uma orientação, né? Para uma direção para qual sequência numérica usar. Mas em nenhum momento o Dr. Grabovoi ele fixa na doença. Ele só mostra para a gente onde que tem a informação que a gente não compreendeu, que continua cocriando essa doença, né? E aí aqui nos estudos a gente vai criar informações de alta velocidade para transpassar a informação da doença, tá? Para realmente mudar também esse assunto. Então, a medicina chinesa não tem doença. Então, por que que eu estou falando isso? E o que que isso tem a ver com a estabilidade? Tem, porque se a gente fica, eu tenho isso, eu tenho isso, eu sou isso, eu tenho essa doença, você fica fixando essa doença, né? Então, sim, você já tem uma avaliação, um diagnóstico legal, mas o que que podemos fazer para mudar essa situação? Então, vocês vão poder aplicar, tá? Essas tecnologias, tá? Em alguma situação da saúde de vocês, tá bom? E essa influência da consciência, ela realmente ela atua diretamente na realidade, né? Então surge a lei objetiva relacionada à influência da consciência na realidade existente. Mudança de forma de pensamento muda a realidade. Então, se, por exemplo, você tiver alguma dificuldade de, eu não consigo pensar tanta coisa, eu tenho facilidade mais de olhar formas geométricas, então, pela sua intuição, pela sua criatividade, né? Você pode ver uma forma geométrica, de repente, aquela situação, né? Que você precisa ajustar, trazer na norma, e no impulso, você vê uma esfera branca prateada, já tudo normalizado, né? Isso é uma prática que você pode usar também, tá? Então, cada um vai criar as suas práticas, né? Porque esse mês de maio, o nosso objetivo é a gente ter, né, essa visão para antecipar, né, nossas técnicas, aprimorar nossa previsão de controle, tá? E a consciência do homem é uma estrutura que permite a alma controlar o corpo, tá? Então, se desejamos que a alma ela seja mais ativa, mais participativa, digamos assim, na atuação da recuperação do nosso corpo físico, precisamos cada vez trabalhar mais na estruturação da nossa consciência, tá? Porque a alma, cuja parte material é o corpo, ela interage com a realidade por meio da estrutura da consciência, tá? Lembrando que temos vários níveis também de consciência, né? Temos a consciência celular, é a interação do corpo e as células do corpo. Essa interação é realizada pela consciência também, mas dessa vez é a consciência celular, tá? É, Em um sentido amplo, a consciência é uma estrutura que combina matéria espiritual e física. Ao mudar a consciência, é possível transformar o espírito e, portanto, realizar atos ou eventos, já que a alma é uma parte do mundo e ela está presente em qualquer evento, tá? E é interessante a gente ver que existem duas realidades da consciência, tá? A nossa consciência percebe o que existe na nossa consciência como realidade. Quando você pensa, o que você pensa é tão real para a sua consciência quanto o que acontece ao seu redor, quanto o que você vê com seus olhos. Isto é, usando sua visão normal, ordinária, tá? Por isso que falei esse trecho até, inclusive, ele está dentro do livro, curso introdutório, né, dos ensinamentos do Dr. Grabovoi, mas está no livro A Ressurreição das Pessoas e a Vida Eterna, a partir de agora, é a nossa realidade. Então, quando você percebe o que existe na consciência como realidade, você, se ela estiver deturpada, se for uma escolha da consciência coletiva de forma não consciente, e a gente repete, repete, a nossa cocriação, ela não fica na norma, tá? Por isso da importância da gente sim aprender as tecnologias, mas ao mesmo tempo também fazer os ajustes aqui dessas informações, tá?
Então, as duas realidades, tanto a esfera mental da consciência, que é uma coisa, e a realidade da consciência, da percepção do mundo físico, que é outra coisa, que é percebido como algo estável, persistente. Então, tem dois níveis, né? E isso, para aqueles que praticam já também tecnologias do livro Métodos de Concentração, tem um dia, não me recordo qual, mas o Dr. Grabovoi, ele fala que a gente pode agora, por exemplo, visualizar alguma situação, por exemplo, uma cachoeira, se a gente sabe o que é cachoeira, a gente fecha os olhos, você já viu a cachoeira, e essa cachoeira é real, tá? Ou se você está realmente na frente de uma cachoeira e vendo, você também está vendo. Então tem essas realidades. Por isso que essa realidade da estrutura da consciência a nível mental, ela precisa ser muito trabalhada, tá? Uma atenção. E a mudança do mundo realmente começa a acontecer através da nossa consciência, tá? Porque percepção e consciência são estruturas do mundo. Portanto, mudando a percepção e a consciência, mudamos o mundo que desejamos, tá? O mundo também consiste em estruturas interativas. Essa mudança de estrutura resulta na mudança de todas as outras estruturas, tá? Então, a partir do momento da compreensão do que é Deus, como é que ele faz, qual a importância do homem nesse papel todo, tá? O homem é muito importante, então você é importante, né? Eu sou importante, nós somos importantes nesse processo todo de desenvolvimento, tá? E a compreensão, né? E a estruturação dessa percepção das estruturas informacionais que nos cercam e modulando também a mudança através da consciência, tá? Então a consciência ela vai reagir ao que está acontecendo, pois a consciência transforma o espaço, incluindo o espaço físico. Basta a consciência enviar um impulso de ação e o espaço muda, tá? Então, essa prática constante de concentração, agora já ficou um pouco mais normalizado, tá? No começo, talvez algumas pessoas talvez estivessem sentindo um pouco mais assim, como se fosse uma tontura, muita informação. Agora, deu uma equalizada, tá? No grupo. E a gente começa a mudar esse espaço, porque a gente está fazendo essa cocriação também desse espaço nosso de aprendizado, né? E compreendendo que essa consciência ela tem a sua evolução, né? O Criador fundamentou a vida eterna, desenvolvimento eterno, como próprio fundamento do mundo, e torna-se óbvio que tudo que promove a destruição não é verdadeiro propósito de Deus, tá? E o que eu mais gosto, né, dos ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi que por mais que seja uma situação destrutiva, podemos sempre mudar, né, de forma criativa, né, com os conhecimentos que estamos trabalhando, né, mas sempre tudo é possível mudar para melhor, né? E quando a gente tem essa frase na mente, qualquer situação que naquele momento de repente não seja muito confortável para a gente, ou a gente comece a ficar com medo, com ansiedade, apreensivo, ou mesmo aqui nos estudos, ai, eu não estou conseguindo entender, estou começando a ficar ansioso porque eu acho que eu não estou entendendo, mas importante é a gente manter a calma, né? Que inclusive é uma das práticas que a gente vai estar fazendo mais para frente, que é uma das tecnologias, tá? De controle de nível informacional avançado, que quanto mais calmo a gente mantém, né? E também com conhecimento das tecnologias, mais rapidamente esse processo ela é normalizado, tá? Transformando a nossa vida, a vida das pessoas ao nosso redor e também a elevação da consciência, né? E compreender, né, de forma mais clara e objetiva que a vida eterna é uma realidade natural, tá? Isso no começo, eu comecei os ensinamentos do Dr. Grabovoi em 2017, né? No começo era um pouco. Eu não entendia muito o que seria a vida eterna, né? A vida eterna, para mim, na minha mente, né, seria um lugar assim, parado. E aí a pessoa fica lá tocando um instrumento, lugar bonito. Aí, olha, essa era a minha visão da vida eterna, né? Aí eu pensava.
Que chato, né? Legal, vida eterna, mas que chato, tudo parado, mas não é essa compreensão. Então, eu tinha alguma deturpação, né, de visão do que seria a vida eterna. Claro que sim, a vida eterna hoje para mim, sim, tem aquela pessoa tocando a harpa num bosque bem bonito, numa montanha com flores, né, uma casa assim longe, assim sem barulho. Mas não é só isso. Tem as tecnologias de cocriação que você usa sua mente, consciência e você cocria, né, aquela realidade imediatamente, né? Então, se a gente entende que a vida eterna é uma realidade natural, as nossas práticas de controle, elas vão ser mais rápidas, porque é como se a gente entrasse naquele fluxo vibracional, naquele fluxo, naquela plataforma, tá? Então, a gente aqui fala muito, né, não dos ensinamentos do Dr. Grabovoi, mas a gente tem outros saberes, né, que as pessoas falam sobre as frequências, sobre a ressonância, então, até estação de rádio, né? Se você coloca na estação 10, ela vai tocar um tipo de música, mas o 10,5 de repente, já é outra frequência, né? Então, a gente precisa realmente ajustar, né, essa nossa estação para estar na vida eterna sempre em constância, e a gente vai começar a acessar as ferramentas dessa plataforma, tá? Então, a gente, isso depois nas próximas aulas, né, que a gente vai ter, vocês vão perceber que vocês vão linkando as informações, tá? Como eu falei, as aulas elas são construídas aqui, todas linkadas para que vocês depois vão acessando. Mas como que você acessa, por exemplo, fazer um bolo, né? Você pode ter uma batedeira que vai te facilitar, ou você pode usar a mão de repente para bater a massa, tá? Talvez no final, com um fogão e tal, tenha o bolo, mas a qualidade, ela vai depender muito do seu conhecimento do processo, do material utilizado, do tempo preciso, né, da confecção de cada etapa, da sua intenção, da sua atenção naquele momento que você está fazendo o bolo, né? Isso tudo são elementos informacionais que vai trazer um desenvolvimento harmonioso, criativo no final, tá? Então, fazendo uma analogia bem, bem cotidiana, é isso que a gente está fazendo. A gente precisa realmente ter esses equipamentos, né, que são as tecnologias do Dr. Grabovoi, saber que elas existem a nível de alma, sim, nós sabemos. Mas se a gente realmente soubesse, né, muitas questões da nossa vida, estava tudo ótimo, né? E o objetivo da gente estar aqui é exatamente aprendermos a cada vez, né, melhorar e ter mais facilidade e liberdade, né, de movimento de acordo com o nosso livre-arbítrio, né, de forma mais leve, mais amorosa, tá? Então, se entendermos que o homem foi criado para a vida eterna, que não deve haver nem falecimento, nem daqueles que faleceram em princípio, se cada pessoa considerar a vida eterna como natural, a vida será exatamente assim e a realidade física será exatamente assim, tá? Então, esse é o nosso objetivo maior, né? Já que uma imagem na consciência determina e forma a imagem física. É assim que a realidade física é criada. É assim que se cria uma vida eternamente e realmente feliz. E Grigori Grabovoi ensina que, através da compreensão correta da natureza da realidade, podemos transformá-la para manifestar a vida eterna, que é nosso estado natural, tá bom? Então, esses foram os tópicos que me intuiu, tá? De fazer a complementação do material que a gente está estudando, né? A gente já começou, mas vocês veem que são pontes, né? Inclusive agora, esses materiais, essas partes escritas, né, que eu vou estar falando, mas complementando com a minha percepção, você pode ter uma outra percepção e tá certo, pode aplicar, né?
Eu gosto de colocar imagens também. Às vezes a imagem pode não ser muito de acordo com o que está falando, mas foi a imagem que me veio e ela tem algum nível informacional que vai complementar na minha compreensão daquele trecho, tá? Então, esse é o meu modo de co-criar, né, esse material para vocês e para agilizar e facilitar também a minha compreensão, né? Tá? Então, eu estou compartilhando como é que foi o meu processo, como é que é. Então, considerando esse processo dessa maneira no objetivo de controle com a provisão de vida eterna para todos, podemos ver que a forma em si, ela precisa ser construída de uma forma especial de acordo com alguns critérios, tá? Então, o Dr. Grabovoi vai começar a falar alguns critérios de como que a gente pode construir essas formas, né? A criação de nível informacional avançada, tá? Então, a concentração do nosso trabalho vai ser constante, tá? Desde o início, tá? Então, mantenham o objetivo em mente, né? Eu vou estar sempre chamando atenção para que realmente, às vezes, a gente pode estar distraído. Opa, deixa eu voltar aqui. É uma prática mesmo, tá? O primeiro critério é que a informação avançada, embora contenha alguns fatores com base nos quais essa informação é construída, no entanto, contém muitos fatores que surgem especificamente durante o período avançado. Então, em períodos avançados, por exemplo, a gente tem uma situação que eu comentei lá atrás sobre a questão da saúde, né? Então, o nível informacional do desvio da norma, tá? Da doença, nem gosto muito de usar, a gente, né, que pratica medicina chinesa, a gente não tem nome de doença, a gente vê os desequilíbrios, né? Mas tá bom, tem o nome da doença, tem a doença, então tem uma situação. O que que você pode fazer para compreender aquela informação que não está na norma, porque se tivesse na norma a gente não estaria doente, correto? E o que que eu posso fazer de aplicar essa a nível avançado informacional para acelerar o processo? Eu, Yu, particularmente, eu gosto muito de usar a linha de tempo, né? É como se fosse a minha linha de tempo e também a linha de tempo de todo mundo. Então, eu já gosto de olhar no menos infinito, que foi desde a criação da minha essência por Deus, até o mais infinito, que é um infinito muito longe, daqui a uma semana, 10 dias, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. Eu gosto muito de trabalhar e permear nessa linha do tempo. Então, hoje, por exemplo, 6 de maio de 2025, de repente você tem alguma situação de saúde que não está na norma, alguma informação que você não visualizou, né? Porque se você tivesse visualizado, não teria chegado nesse ponto. Mas o que que eu posso aplicar de informação, né? Então, eu gosto de trabalhar olhando eu já no futuro, já na norma, já com saúde, trazendo tecnologias também do futuro para cá, tá? Então, por isso que eu falo da importância, né, da associação das informações de outras tecnologias, porque o Dr. Grabovoi, né, até tem um material dele que ele fala que sim, a gente pode usar esse material, por exemplo, que a gente está estudando, e eu inserir informações de outros materiais para cá, mas o objetivo maior, sim, é aprendemos a como criar esse nível avançado, né, de informação para garantir a vida eterna. Vocês concordam que se estamos na vida eterna, não há doença. Então, isso já foi solucionado, né? Então, mas podemos sim inserir essas informações, tá? E o próprio período de avanço também se divide no período possível alcance de velocidades exigida. Então, se estamos falando de algum objeto de informação que precisa estar à frente no controle, significa que precisa ser superado em velocidade de controle, tá? E o avanço diz respeito ao fato de que essa unidade de controle é projetada como um bloco que funcionará se o avanço for necessário. Então, ele deverá ser mais universal e aplicável ao maior número possível de objetos de controle. Ai, o eu tô vendo, mas ainda não tô entendendo, não tem problema, tá? O texto, ela realmente profunda, né? Tem várias tecnologias em cada trecho que o Dr. Grabovoi fala. Como eu falei, são 5 páginas, mas são 5 páginas de total vários controles que estamos realizando agora, tá? E agora a gente vai falar sobre um pouco de blocos de controle avançado, né? Então, o que que eu gosto muito de fazer, né? E eu percebi que, na verdade, me
eu tive a compreensão nessa semana, né? Como eu falei, é todo um processo de aprendizado para mim também, que eu já fazia esse processo de controle avançado, de avanço de controle informacional através de outros materiais do Dr. Grabovoi, né? Mas por que que eu estava com muitas dificuldades de fazer esse avanço dessas tecnologias mais dessa ferramenta mais peculiar, mais específica. Eu fazia, né? Porque a gente, lembrando novamente, né, que estamos desenvolvendo a nossa visão, tá? Pessoal e aperfeiçoando o próprio sistema de controle. Então, cada um vai ter o seu próprio sistema de controle a partir, né, dos estudos dos materiais do Dr. Grabovoi. Mas por que que eu estava com muita dificuldade para compreender esse processo, né? Porque depois eu entendi que talvez eu quisesse fazer sempre do mesmo modo que eu estava fazendo, né? Então eu tinha colocado, como se eu tivesse colocado um bloqueio, né, informacional, tá? A partir do momento que eu comecei a pegar outros materiais, que eu comecei a montar aulas para que para vocês, que eu precisei também dar um avanço, né? Utilizando, como eu falei para vocês, a três sequências numéricas, barreira psicológica. Não necessariamente eu estava com uma barreira assim que eu não queria aprender, não. Às vezes tem algum processo do inconsciente, às vezes pode ser um processo que vem da situação familiar, né? E atenção, né? Para que eu tivesse foco, né? No que eu estivesse fazendo, apesar de que vocês vão perceber, né? Para que já quem pratica, vocês já sabem. Mas quem está começando, vocês vão perceber como que o nosso foco, nossa atenção, ela vai amplificar demais, porque as informações que não são tão importantes naquele momento, você não vai ficar fixando nelas, né? A gente vai aprender também, tá? E encontrar o rumo, né? Sequência numérica para encontrar o rumo, porque tem várias formas que a gente pode resolver qualquer situação, mas eu queria uma que eu compreendesse, né, o material e que eu conseguisse dar o meu melhor aqui, tá? Para fazer a transferência informacional para vocês, né? Então, dependendo do objetivo do controle, a gente precisa construí-lo como um bloco de controle avançado, onde são estabelecidos parâmetros específicos com finalidade de controle e sabe-se total, parcialmente, o que é necessário, onde avançar, como ou que controle avançar. Então, o que que eu fiz, né? O que que eu comecei a fazer? Isso é da minha compreensão, depois cada um, né? A partir dessa compreensão minha, vocês podem esmiuçar e começar a ter outras formas de compreensão desse material. Eu gosto já de ver nesses blocos, literalmente blocos, né? Eu gosto de ver em branco prateado mais para frente, ele funcionando como sistema de controle para mim, e eu insiro situações lá, né? Informações, de repente, que da minha saúde pode não estar na norma, né? Vocês podem inserir sequências numéricas, ou vocês podem inserir visualmente, né? Vamos supor que, de repente, se você não consiga andar direito, mas você já está vendo, colocando essa informação de você estar andando, até correndo, feliz, né? Naquela bloco informacional. Então, você coloca as informações e você deixa ela como um bloco. E esse bloco informacional, ela começa a atuar automaticamente como uma tecnologia de controle. Então, quando você já acessa, digamos, esse bloco de controle avançado, você já não precisa ficar lembrando, sequência numérica tal, porque você já co-criou essa realidade do nível avançado, tá? Ou, ao mesmo tempo, é necessário estabelecer um bloco, talvez de menor volume, em termos de nível de informação, onde, por precaução, tenham de ser acionados aqueles critérios que implementam avanços no caso de mesmo quem controla está distraído com alguma tarefa. Então, vamos supor que você tem alguma dificuldade de focar ou se dispersa facilmente, você pode colocar, de repente, a sequência numérica atenção, né? Escrita em branco prateado, fazendo a concentração, ela nesse bloco. Estou fazendo uma sugestão que me veio agora, tá? Mas você pode fazer do seu jeito. Por quê? A partir do momento que a gente destaca uma informação, e lembra que a gente conversou sobre a percepção da informação, da realidade, se você percebe, ela é amplificada, ela vai ser trabalhada, né?
E então essa parte desses bloqueios, elas vão começar a ser dissolvidas e esse trabalho ela vai funcionar automaticamente. Então, você também pode aplicar com as tecnologias, né, da sua consciência, da alma, e aquilo de vez em vez você foca naquele processo, né, do bloco antecipado, esse bloco informacional avançado, para trabalhar uma questão sua. Eu gosto, como eu falei, da linha do tempo. Eu gosto muito de trabalhar no futuro, trazendo informações para cá, tá? E quais seriam as características, né, desses objetos de ultrapassagem, tá? Precisamos identificar, né? Então, a gente tem a tarefa de construir um controle avançado e precisamos considerar, primeiramente, quais são as características específicas do objeto que precisa ultrapassar, né? Então, no caso, por exemplo, se for uma questão de doença, né? Vamos supor que seja dor de estômago, tá? Alguma questão relacionada ao estômago. Precisamos identificar. Ah, eu já tenho um diagnóstico médico que seria uma inflamação, tá? Mas você está melhorando na sua alimentação, né? Não só a física, mas você está melhorando a sua alimentação emocional, né? Você está procurando comer mais devagar, melhorar a mastigação. Você está procurando sentar-se corretamente? Estou dando uns insights informacionais, tá? Porque nesse processo todo, não é apenas só o alimento. Às vezes a pessoa alimenta com coisas orgânicas, naturais, as melhores, mas por que que continua doente, né? Então tem outras informações. Então a identificação, né, de onde possa ser, né, o gatilho, às vezes até não é o alimento físico, mas o alimento informacional. Né, o emocional, porque alguma situação que não conseguiu digerir bem, né, que ficou entalado na garganta. Então, essa identificação é muito interessante, porque a partir do momento que a gente tem a percepção do que acontece, e tem vezes que a gente não quer ver, né? Só que com os ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi, isso me facilitou muito, porque quando a gente começa a estudar inicialmente, né, às vezes alguns podem falar assim, nossa, parece que eu comecei a estudar os ensinamentos do Dr. Grabovoi e começou a tudo acontecer ao mesmo tempo. Por quê? Por que será? Porque a gente começou a realmente enxergar as coisas e precisamos realmente resolver, tá? Para que a gente consiga trazer a norma da nossa situação. Então, essa identificação é muito importante. Depois, a gente vai para o processo de quê? Concentração, né? É importante considerar esse processo que, do ponto de vista de garantir vida eterna a todos, os impulsos que passam por esse objeto e outros objetos de controle devem estar no impulso de quem controla, ou seja, na área de pensamento de quem forma esse impulso. Eles devem estar concentrados em um ponto do espaço, tá? Então, aqui também é uma tecnologia, por isso que eu falei, o texto todo, ela é tecnológico, ela é de concentração, né? Ela é bem complexa, tá? E então, o que que a gente precisa fazer? Ou você cocria um espaço dentro da sua mente, né? Eu não tenho facilidade de cocriar esse espaço na mente, eu gosto realmente de visualizar a linha de tempo, não é uma linha em contínuo, porque, na verdade, a linha de tempo ela vai se intercalando, né? Tivemos a aula maravilhosa da professora Lídia, né? Sobre os processos de luz e a professora mostrou, né? Os blocos informacionais que às vezes a gente de repente está mais próximo com informações do passado ou do futuro ou do presente. Por que eu faço isso? Porque é uma contínua, mas não é uma coisa assim que não possa mudar, tá? Inclusive eu gosto muito de trabalhar situações do passado de saúde bem sérias minha levando informações daqui agora do presente para lá e do futuro para lá, para realmente trazer uma linha de tempo total favorável para mim e para todos, tá? E a outra etapa, né, dessa característica do objeto de ultrapassagem é a estruturação, né? Então, do ponto de espaço significa aquela estrutura do pensamento, a entrada, por assim dizer, ou chegada de um leve impulso de controle no qual o conhecimento sobre esse controle cria, mas não contém necessariamente uma forma. Então, às vezes não tem forma mesmo. Você simplesmente sabendo que ela está lá,
né, que ela existe, que você faz o controle desse objeto de controle, ela já está lá realizando o controle, tá? E como eu falei, é muito mais fácil quando a gente realmente tem essa compreensão constante da plataforma da vida eterna, tá? Estarmos realmente nessa faixa, nessa linha, nessa plataforma da vida eterna, nessa frequência da vida eterna, tá? Então, agora, né, essa parte, assim, dos nomes, eu que fui separando, assim, porque para mim ficou mais fácil de esmiuçar e compreender, tá? Então, o conhecimento é uma forma de controle. Ela pode não ter forma, tá? E normal, como eu falei, de repente a pessoa, ela visualizou o conhecimento como feixes de luz, branco, prateado, vindo para cá, muito bom. Mas, de repente, você não viu nada. Né? Mas você sabe que ela existe. Por quê? Porque você está recebendo essas informações e elas estão lá, tá? Então, como há um conceito de controle quando uma pessoa sabe, mas não necessariamente toma conhecimento da forma das formas, essa criação de uma forma que está à frente do controle contém tanto elementos que são visualizados quanto elementos que contêm conhecimentos, mas eles não são necessariamente visualizados. Então, como eu falei para vocês, eu montei o meu bloco de objeto de controle nível avançado. Ele é nível informacional, tá? Mas no mental a gente já sabe que é uma realidade também real. Então eu coloquei já as informações lá. Então eu sei que ela está lá, tá? Mas se você não tiver facilidade de visualizar em formato, mas se você sabe que o conhecimento, o nível, né, informacional, ela existe, ela já vai estar atuando, tá? E, portanto, os impulsos que entram na estrutura do conhecimento, eles simplesmente possuem características qualitativas de controle, onde fica claro como controlar, tá? Então a gente começa a perceber, né, que o movimento do pensamento ela vai andar muito junto com o conhecimento, né? Por exemplo, agora aqui também é uma outra tecnologia. Então a gente está associando as informações. Por exemplo, se você observar como algum tipo de conhecimento surge pelo movimento do pensamento no ambiente geométrico desejado, então aqui você pode ver que o conhecimento em si não é necessário para perceber opticamente, e é tão claro que o movimento do pensamento para a área desejada ocorre devido ao conhecimento como tal existente no nível natural existente na alma, no espírito e na consciência. E, portanto, esta forma de avanço contém tais elementos de conhecimento que no próprio sistema geométrico são visíveis como certas áreas esparsas finas, tá? Então, esse formato geométrico que o Dr. Grabovoi passou, até deixei aqui, tá? Para vocês entenderem o que seria isso seria o meu, tá? Vocês podem cocriar o de vocês. Um sistema geométrico, tá? Com áreas, o que que seria esparsas? Coloquei espalhadas, dispersas, né? Então ela tem um brilho branco prateado, mas ela é fina, né? Ela é dispersa, tá? Uma outra ponto interessante, né? Quando a gente estuda os ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi, eu, pelo menos, tenho muitas palavras que, assim, eu não conheço, nem nunca ouvi. E é importante a gente compreender qual o significado daquela palavra que o Dr. Grigori Grabovoi usou, tá? Porque o Dr. Grabovoi, sendo cientista, ele também não escolheu as palavras de forma aleatória. Se ele usou essa palavra esparsa, áreas esparsas, e se eu não sei o que significa esparsas, eu não vou conseguir compreender com mais profundidade essa tecnologia, tá? Então, até coloquei aqui porque eu mesma precisei, tá, fazer esse trabalho de compreensão dessa palavra. Então, isso já é um objeto, tá, de controle avançado que a gente pode usar, tá? Por exemplo, o próprio sistema de avanço lembra mais um elemento cilíndrico, mas em cuja superfície alguns elementos são mais esparsos ou até parecem transparentes no controle óptico, quando, por exemplo, você olha com visão espiritual ou pela clarividência de controle, tá? Então, a gente agora está, como eu falei, durante o percurso todo fazendo esse trabalho,
Tem várias tecnologias inseridas nesse material, e aqui mais uma tecnologia que o Dr. Grabovoi falou. Então, vamos fazer, né, a visualização, tá, dessa área esparsa, desse objeto, né, que é mais cilíndrico, tá? Como um objeto de nível informacional avançado, né, para trabalhar alguma situação nossa que precisa ser trabalhado, tá? E é bem rápido, tá bom? Ah, mas eu estou tendo dificuldade de visualizar, não tem problema. Mas você sabe que essa tecnologia existe em um momento, às vezes, de uma emergência, alguma situação, você pode pegar e colocar, né, essa visualização ou se conectar com a data de hoje, 6/5 de 25, 14 horas no meu horário, no horário de vocês, 19 horas, né, CET, para conectar com essas informações, tá? E a gente passa com todo esse processo, né, a combinar conhecimento com estruturas de controle, tá? Então é importante combinar onde o elemento de conhecimento é acionado e onde a estrutura de controle construída com precisão, expressa na faixa óptica, é acionada, tá? Então, por isso que o que eu comentei anteriormente, que se a gente realmente já soubesse fazer, né? Porque sim, a nossa alma tem as informações? Sim, com certeza tem, porque somos criadas por Deus, né? Criados por Deus, então já vem toda a esfera informacional. Mas muitas tecnologias a gente foi se perdendo, ou por crenças limitantes, ou pelo sistema que foi construído de forma de controle, né, no pensamento do coletivo, né, a gente sabe que isso acontece, então a gente está trabalhando nisso. Então, a partir do momento que a gente volta a compreender com clareza, né, com a prática do controle, esse conhecimento, vocês vão perceber que a prática é muito rápida, tá? Então, a gente integra combinação dos elementos, né? E a estrutura óptica, a gente começa a visualizar, tá? Realmente as situações mas com muito mais clareza, vocês vão começar a perceber que os sonhos, alguma situação que alguém ia falar, você já sabia mais ou menos que ia falar, alguma situação que você estava assim com dúvida se você fazia aquilo ou não fazia, ou isso tudo vai ser dissipado, porque a gente vai ter tanta organização na concentração, né, no pensamento, na consciência, que não vamos ficar dispersos em informações que não são na norma, tá? Então, o nível, né, de percepção lógico, tá, que a gente vai estar falando agora, né, e a gente precisa considerar que caso o elemento precisa ser ultrapassado no controle, né, o que eu falei, por exemplo, alguma situação de saúde, por exemplo, então aqui surge um elemento controlador como um nível puramente lógico de percepção que responde à pergunta: como Deus, criando o mundo inteiro, o criou com tal ultrapassagem, que ele é criado e criado para sempre, e posições eternas nele são fixadas, essencialmente no impulso primário da criação. Então, acontece que esse nível de ultrapassagem era maior do que qualquer problema associados ao mundo eterno, já que o mundo realmente existe fisicamente, é percebido, então fica claro que os elementos da percepção contém um certo nível de respostas na forma de conhecimento de como isso aconteceu. Isso aqui é o trecho escrito pelo Dr. Grabovoi, tá? Ah, eu achei meio complexo. Então, o que que o Dr. Grabovoi está querendo dizer aqui? Deus, ele já tem conhecimento desde o passado, do presente, do futuro, e ele já sabe como é que vai desenvolver dentro da norma. E através desse estudo também eu comecei a compreender da importância que a gente precisa sempre procurar perceber onde está a posição eterna, né, de cada elemento informacional, tá? Isso para mim foi uma virada de chave, tá? Às vezes tem um elemento, isso é minha compreensão, tá? Nesse momento, cada um depois pode compartilhar, né, na sala do Telegram, né? Eu não falo muito lá, mas vocês podem me chamar também, né? A gente está com esse suporte no Telegram, você pode chamar a gente, né? A gente está lá sempre olhando as mensagens de vocês.
Mas cada objeto informacional ela vai ter um ponto, né, de estrutura da eternidade. E a gente precisa realmente estar mais atento onde que seria essa estrutura, porque através dessa estrutura informacional a gente vai conseguir fazer melhor os controles, tá? E essa percepção com conhecimento, né? E a gente sabe que o mundo existe fisicamente, nós percebemos, né? Temos o material, percebemos a realidade física, tá? Mas eu também posso agora fechar os olhos e perceber mentalmente eu segurando o meu celular, consigo também, tá? Por isso da importância da compreensão dessa realidade mental e a física, tá? Para ver qual parte que a gente precisa trabalhar melhor, né? Se a gente está com alguma deturpação visual física ou deturpação na parte do mental, né? E os elementos de percepção contêm um certo nível de resposta, pois o conhecimento de como isso aconteceu e como esse conhecimento agora é transferido para a estrutura, quando a forma de controle é mais estreita e de aparência próxima ao cilíndrico, né? Então a gente está ao invés de no começo, de repente, o seu formato de objeto ela não tinha muito formato, agora estamos transformando-a num cilindro, né? Contendo elementos ópticos, e esses elementos avançados de forma de conhecimento interagem com o objeto que precisa estar à frente e recebe informações em tempo contínuo. E devido a esse nível de obtenção de informações, ocorrem avanços. Como é que é feito isso? Mês passado, a gente teve várias aulas muito importantes sobre a questão da estruturas, né? Vou falar o nome, estruturas fundamentais do mundo, tá? Se eu não me engano, acho que tem 8 textos, 9 textos lá. Recomendo, tá? Que estudem, né? Ai, é muito texto, minha cabeça, muita informação, escolhe lá algum, né? E, inclusive, um dos textos que me ajudou muito na aula de hoje foi o primeiro texto, né? Que seriam os ensinamentos do Dr. Gregório Grabovoi sobre Deus, as estruturas da organização fundamental do mundo para garantir a vida eterna. Por quê? Porque se eu não sei que existem essas estruturas de organização já feitas, já prontas por Deus, como é que eu consigo acessá-la? Porque a partir do momento, lembra que a gente conversou, que você tem a percepção de algo. Tá, eu percebo que tem alguma estrutura, mas eu não sei como acessar, eu não tenho conhecimento disso, né? Como que eu vou acessar? Mas a partir do momento que eu percebi que eu fui lá fazer o estudo dessas tecnologias e eu comecei a entender como é que ela vai funcionando, você entra nesse campo, tá? E a estrutura ela em si ela já vai se desenvolvendo, tá? Porque ela é automático, né? Ela é automático, tá? Quando você já entendeu esse processo, tá bom? Então, nas nossas concentrações, né, que a gente está fazendo agora, então a gente tem sim o cilíndrico, né, o formato cilíndrico. Eu gosto de ver ela ultrapassando, né, a situação que eu falei até, por exemplo, dor de estômago. Então, essas informações elas já estão muito à frente dessa situação. Eu já estou recebendo as informações, tá? Depois vocês vão ter os insights de acordo com o que vocês estão fazendo as concentrações, né? E seria interessante vocês compartilharem, tá? Lá no Telegram, porque quando a gente compartilha alguma prática nossa, todos nós aprendemos, né? Mesmo que você não fale, ó, eu fiz assim, 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 mas se você contar, né, o processo, mais ou menos o que que aconteceu e como que você alcançou, nós já recebemos essa informação, tá? Então, a gente já começa a ver em formato cilíndrico, sabemos que tem as leis, hoje eu já insiro, né, o conhecimento das leis fundamentais, né, desenvolvidas por Deus, né, e, Yu, então você entendeu tudo sobre as estruturas fundamentais. Não, né, os ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi, elas são multidimensionais, né, tanto é que o livro, né, o mais simples, né? Que não é simples no sentido de que a gente pratica todo dia, que é o livro Métodos de Concentração. Mas eu estudo desde 2017 e todo dia eu vejo informações novas, né? Então a gente precisa ir desenvolvendo, né? Mas de acordo com a sua percepção, a sua intuição, você vai buscando as informações e você vai juntando o seu mosaico, tá? Tá?
E agora, né, que o Dr. Grabovoi ele também fala, dentro desse material, da interação dos elementos da matéria da eternidade. Né? Então, ele fala que, por exemplo, se a gente considerar dois elementos da matéria da eternidade, então esses elementos interagem localmente na coordenada do tempo atual, e se destacarmos esse tempo na consciência, por exemplo, por meio do pensamento, e se correlacionarmos o corpo físico, o organismo com o tempo, que é percebido especificamente como tempo, bem na natureza, por assim dizer. Então, precisamos considerar esse tempo, que é percebido na natureza, e o elemento que usamos para essa consideração está na entrada da estrutura da consciência, em um nível fora da estrutura do pensamento. Quer dizer, em outras palavras, fora do nível como regra relacionada à consciência de uma pessoa, ou volume de informação, ou espaço do seu pensamento. Então, aí isso foi bem profundo, complexo. É um texto, né, que é interessante reler, rever, tá? Tem muitas informações, mas basicamente o que que acontece? A gente traz os elementos da matéria da eternidade. Eu prefiro pensar hoje em dia, por isso que eu falo da importância, né, da compreensão que a realidade é uma só, que é a vida eterna. Então, você fica nessa plataforma 24 horas. Então, as tecnologias da ressurreição, as tecnologias de controle, algumas outras tecnologias de expansão da consciência, elas são inerentes e pertencentes à vida eterna. Então, você acessa essas informações com mais facilidade, tá? Então, mas se no momento ainda você esteja, né, ainda procurando perceber, tá? Não tem problema, a gente visualiza a matéria eterna, né, da eternidade, a gente acelera esse processo bastante usando o dispositivo PRK-1U, né, o PRK-1UM também, tá? Vocês podem fazer. Ah, Yu, mas eu não tenho esse dispositivo. Não tem problema, a gente usa os textos, tá? Também, e o estudo em conjunto, em coletivo que a gente está fazendo também acelera o processo, né, de desenvolvimento. E a gente começa a perceber que a gente precisa saber onde que a gente realiza o controle, tá, dessas situações, né? Então, aqui o Dr. Grabovoi, ele fala que a gente destaca o tempo na consciência por meio do pensamento, né? Mas é percebido especificamente como tempo na natureza. Só que a entrada da consciência, da estrutura consciência, é um nível fora da estrutura do pensamento, tá? Então, a estrutura da consciência não é do pensamento. E isso fica fora como a regra para que o volume informacional e esse espaço de pensamento ela module, tá? Talvez algumas informações nesse momento fiquem um pouco não entendidos, tá? Mas essa prática, depois, conforme vocês vão fazendo, a gente vai tendo essa percepção, tá? O trecho do material, como eu falei no início, são 5 páginas. Esse aqui foi o trecho que eu achei bastante complexo, né? Que eu preciso também praticar mais, já consigo compreender mais, mas no texto inteiro são muitas tecnologias, né? Então, tem várias que vocês podem escolher nesse momento qual que você se adaptou mais e fazer as práticas, né? E continuando, né, o texto, o Dr. Grabovoi fala: quando olhamos para esse vetor de controle externo, fica claro que entre os elementos da eternidade, a matéria eterna, na distância infinita, há uma reaproximação mais rápida do que na área que estamos considerando localmente. Ou seja, nossa consciência está estruturada de tal forma que quando consideramos com visão espiritual ou base governante, o futuro infinito, mas muito concentrado, visto que estamos olhando para objetivos de controle, é claro que a própria consciência, a concentração da consciência do corpo físico ocorre com mais força. E quanto mais você avançar, mais rarefeito ele se torna. Mas se você olhar atentamente do ponto de vista de antecipar a ação, então aqui é claro que há simplesmente uma interação mais complexa, tá? Então são os processos que a gente vai desenvolvendo de uma situação que eu peguei aqui só para a gente conseguir dar um exemplo, né, de dor de estômago e como que a gente faz essa ultrapassagem, né, da compreensão de trazer esses elementos de controle numa criação de um nível acelerado de informacional para ultrapassar essa informação. Então, quando você ultrapassa, aquela situação ela vai se normalizando. Então, você pode inserir
normas, sequências numéricas da norma para aquela situação. Você pode inserir que você deseja realmente ter mais consciência do seu corpo físico, quais partes que você precisa melhorar, tá? E aí a gente vai desenvolvendo a nossa prática do controle. E agora a parte que eu vejo assim fundamental, né, nessa todo esse processo e tudo, né, claro, é importante, mas o maior aprendizado foi realmente a questão da calma de consciência. O que que seria isso? Considerando a matéria, né, a consciência num nível fundamental e primordial do seu aparecimento, existe um nível de explosão, né? É interessante, né? Quando a gente fala explosão, parece uma coisa ruim, mas é uma explosão tão calma de consciência que essa calma, tamanha calma, ela interage essencialmente nas mesmas velocidades. Então é como se a gente começasse a equalizar o tempo, né? E é interessante a gente ver porque Deus, né, ele pode estar aqui, né, mas ele pode estar fazendo um controle do passado, do futuro, mas sempre com essa calma, né? E quanto mais a gente alcançar, né, principalmente em situações muito emergenciais, mas mantivermos essa calma, essa explosão de calma consciente, a nossa prática de controle ela fica muito estável, tá? Então, a gente percebe, né, a importância de compreendermos a consciência universal de Deus, né? Então, a consciência de Deus, por exemplo, em todos os lugares, tem um nível universal do ponto de vista da matéria da consciência. E se você agir assim para perceber tal consciência, então é necessário que aqueles processos que são rápidos de antemão, eles estão sob controle, como processos que ocorrem no nível calmo, por assim dizer, de uma construção da realidade com base lógica. Por quê? Gosto muito dos ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi, porque ela tem toda uma construção dentro de uma lógica, né? Não é aleatória. Então, como a gente começa a reconstruir, né? Lembra que eu falei dos processos de construção, de reajuste, né, da nossa consciência, digamos assim, com as tecnologias do Dr. Grabovoi, vocês vão ver que para aqueles que estão começando, passado alguns meses, vocês vão perceber, nossa, parece que ficou mais organizado e fica mesmo, né? E a gente vê esse processo correndo de uma forma muito lógica. Essa calma, ela vai ser mais constante na nossa vida, né? Então, muitos, né, estudantes dos ensinamentos sempre falam, nossa, eu comecei a sentir mais calma para resolver as coisas, porque além de amplificar, né, a nossa visão, nossa clarividência de controle, previsão de controle, mas a gente está realmente conseguindo enxergar esse passo a passo linkado, né, de forma muito ordenada, de forma muito lógica, com tecnologias, e a gente sabe que vai alcançar o objetivo, né? Então, Deus pode fazer tudo. Ele poderia construir a realidade não estando no nível de uma ação impulsiva. Ele poderia construir, por exemplo, com calma, pois poderia estar tanto no próprio momento da construção quanto fora do tempo. Esta é uma coordenada de controle mais geral, né? Então, nós, como estamos aqui aprendendo também as tecnologias de como Deus faz, então também podemos estar aqui, estarmos fazendo uma construção de uma realidade futura, podemos puxar essa realidade futura mais perto, acelerando esse processo de cocriação, ou também fazer esse controle coordenado para alguma situação do passado que eu comentei, né? No meu caso, algumas situações de saúde graves, né, que aconteceram, que eu tenho certeza que foram os ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi que me salvaram, tá? E acontece que, com base nisso, para que a forma desse mesmo avanço seja formada com mais detalhes, essa forma precisa incluir o que acabei de dizer, que é um nível de elementos da matéria da eternidade interagindo de uma forma, uma distância infinita, né? Então, quando a gente trabalha nessa compreensão da matéria da eternidade, que já somos eternos, né? Por isso da importância da provisão da vida eterna para todos, para tudo e para sempre, né? A gente acelera todo esse processo para todos e também para nós, tá? E quanto mais fizermos para o nível macro, vocês vão ver que você não precisa nem ficar pensando sobre as suas situações pessoais, elas naturalmente vão se coordenando de uma forma muito ordenada, tá?
E a gente vê, né, então, a velocidade da consciência, tá? Elas são controladas pelas mesmas características de alta velocidade da consciência que existe tanto perto do corpo físico humano quanto a uma distância infinita. Então, a nossa consciência ela pode estar próximo do nosso corpo físico quanto infinito, ou seja, a propriedade da consciência de controlar qualquer matéria, qualquer distância, pois na consciência, na parte que está mais próxima ao corpo físico, ela faz o melhor controle do nosso corpo físico. E quando consideramos impulso vindo do infinito, recebemos esse controle e as características de velocidade e consciência desse controle, ele já começa a ter um ponto de vista de realização da vida eterna. Então, podemos fazer o controle tanto aqui quanto lá no mais no infinito, tá? Então a concentração a gente vê que aqui é uma tecnologia muito avançada também, né? Se eu precisar acelerar um processo, né, de recuperação do meu corpo físico material, eu posso estar fazendo controle tanto aqui, né? O que que eu posso melhorar de alimentação, pensamento, minhas ações, mas ao mesmo tempo eu posso usar minha consciência, né? Que ela pode ir numa direção infinita, trazer informações para cá e fazer a concentração naquela esfera de tempo e nessa esfera de tempo, tá? Vocês vão ver que essa prática, né? Eu estou falando, mas na verdade isso já é como se fosse é uma prática de controle já, né? Então, depois dessa aula, vocês podem ouvir novamente, ouvir que vocês vão começar a pegar essas estruturas de controle, tá? Então, visualize uma situação sua da saúde, né? Como eu falei, a nossa prática é constante, tá? E é rápido mesmo. Né? Agora, se você gosta de ficar sentado, fazendo por 20 minutos, 15, é de cada um. Eu, particularmente, gosto de sempre fazer o controle junto com o texto e fazer o dia inteiro, né? 24 horas, 365 dias por ano, né? Eu gosto de fazer constante, por quê? Porque eu percebo que quando eu estou na prática da concentração constante, a situação cotidiana ela fica muito visível, né, a nível de controle, né, no sentido dessa palavra controle, não é controlar, de sufocar, mas de você realmente conseguir, não, agora eu quero pegar o papel e botar no lado direito, não, agora eu quero deixar aqui parado. Você realmente detém essa liberdade de realizar os seus movimentos de forma ordenada, clara e de forma leve, tá? E aqui, a própria provisão da vida eterna em sistemas de avanço, na construção de formas de avanço, quaisquer elementos que precisamos para avançar, aqui no final se resume ao que é necessário considerando a remoção infinita o controle, considerando o controle de alvos, isto é, infinitas algumas das consequências, então cria uma estrutura de avanço, para que a estrutura de avanço seja formativa, não apenas para frente, mas ao mesmo tempo, em cada impulso com avanço, forma algum processo que necessitamos, tá? Então, claro, né? Como eu falei, vai depender muito do nível de prática de cada um de nós. Por isso que a cada estudo, a cada material que a gente vai, a cada curso que a gente faz com o professor, é muito interessante, né, a gente ter o mesmo material e estudar com diversos professores também, porque cada um tem o seu ponto de compreensão e a gente vai absorvendo, né? Mas aqui o Dr. Grabovoi, o que que ele fala? Da importância, né, desse avanço do passo a passo, né? Fazer esse controle e, ao mesmo tempo, por exemplo, a gente está fazendo controle, por exemplo, a dor de estômago. Mas o que que essa dor de estômago está correlacionado com a sua parte familiar de relacionamento? O que que essa doença de dor de estômago ela está interferindo no seu trabalho que não está avançando, na sua parte financeira, né? Porque, como o Dr. Grabovoi fala, todos os elementos da realidade, elas são interconectados. Elas podem funcionar, sim, de uma maneira independente, né? Então, sim, a gente pode cocriar até a partir de um elemento, né? Se a gente já tiver todo esse desenvolvimento, né, que é o que a gente está buscando, mas todos estão linkados, né? E dentro, né, dessa área da qual eu trabalho, às vezes a pessoa fala medicina psicossomática, ou tem um outro que tem medicina antroposófica, tem medicina chinesa, medicina ayurvédica, então
Cada um vai ter um ponto de associação, né? Por que que eu estou falando isso? Dentro de qualquer situação, cada elemento, ela vai estar associada a alguma relação da nossa vida, né? Então, se a nossa questão, Yu, mas eu só tenho problema de estômago, não tenho mais problema em nada. Só que, às vezes, é exatamente essa situação que não foi resolvida, depois ela pode estar, vindo, ou ela já veio de alguma situação que a gente não percebeu, ou ela vai começar a passar para outras situações, porque imagina, se não resolver a questão de dor de estômago, que talvez não doa tanto, deixa para lá, toma um remédio aqui, pronto, não estou falando para não ir no médico, tá? Mas a pessoa acha que, só toma um remédio e o remédio faz, mas não muda, depois vai começar a ficar, as dores vão aumentando, né? O humor vai ficando ruim, o relacionamento em casa pode piorar, né? A concentração fica debilitado, porque parte estômago dentro da medicina chinesa, elemento terra, foco, atenção, né? Aí vai gerar mais ansiedade. Então a gente vê que tudo ela é interconectado, tá? Então esse é um trabalho interessante, né? Que o Dr. Grabovoi fala aqui, que a gente pode estar fazendo esse esmiuçamento, né? Por isso que a gente vê que cada material ela tem muitas informações e cada momento a gente vai realmente é, compreender e associar já imediatamente para a nossa prática e melhorar, né? E você, então, terá uma área de controle bastante harmoniosa, onde na forma não existem apenas aquelas formas geométricas exatas que são percebidas, por exemplo, talvez pela visão espiritual, mas também existem elementos de conhecimento que movem esta forma, que muitas vezes são realizadas mais rapidamente, ao mesmo tempo que se transformam, por exemplo, em algumas estruturas geométricas, tá? Para aquelas pessoas que têm mais facilidade, isso também é uma estrutura de controle, né, que o Dr. Grabovoi passou. Mas, como eu falei, de repente a pessoa não tem muita facilidade de ver, eu não tenho, né? E isso não diminui a minha prática de controle ou não piora ou não, tipo assim, não tem o resultado porque eu não consigo ver. Não, cada um vai conseguir fazer do seu jeito, mas é importante sim eu saber que tem essas estruturas, né? Então, por exemplo, às vezes numa emergência, como eu falei, se na hora eu falo, né, a gente precisa manter a calma, mas se eu já sei que tem a estrutura cilíndrica, né, esparsas, né, branca prateada, um sistema de controle de nível avançado para acelerar o processo de normalização, por que que eu não posso usar, que eu já sei, né? Então, o conhecimento, ele realmente nos leva a acelerar o processo de desenvolvimento, tá? Então, estruturas, né, algum tipo de espaço infinito, local, que cria precisamente estrutura de avanço. E quando temos essa ferramenta, mesmo passando por esse processo, né, que o Dr. Grabovoi descreveu, que é o autogoverno proativo, né? Então, precisamos estar sempre ativamente, né? Não é algo assim, então fala a sequência numérica tal, né? Vocês sabem, né? Aqui no Brasil, pelo menos, tem várias pessoas que fazem assim, eu falo a sequência numérica 127 vezes, aí, ou eu boto a sequência numérica no meu remédio. Então, quer dizer, a sequência numérica tá lá e faz tudo, né? Não, o trabalho é proativo, né? Precisamos participar do processo, né? E a gente acaba obtendo ações, né? E o objetivo principal da gestão, né, que é o controle, que a gente vê o passo a passo, que tudo está se desenvolvendo. Lembra? Vida eterna, desenvolvimento contínuo, criativo e eterno, né? Não é aquela coisa que eu falei que eu imaginava ficar lá, vida eterna. Sim, tem momentos assim, sim, né? Mas assim, que nada acontece. Não, tem muito trabalho, mas não nesse trabalho que a gente de repente tem no inconsciente, que é pesado, que é obrigatório, não, mas sempre tem o trabalho de desenvolver cada vez mais, tá? Então, se você definir, por exemplo, alguma meta específica, com certeza você vai conseguir, já que a estrutura antecipada funciona com esse mecanismo, tá? E com todo esse processo, né, dessas informações, né, que foram transferidas aqui pelos materiais do Dr. Grabovoi, né, e o controle que a gente fazendo em conjunto, a gente vai criar um super avanço, tá, na consciência coletiva.
Por isso que da importância de eu ter comentado um pouco, né, sobre, mesmo que fosse mínimo, mas através desse mínimo, dessa compreensão, a gente vai conseguir compreender mais informações. Vão começar a cair muitas. Aqui no Brasil a gente fala que cai ficha, né? Começam a vir muitas informações, vocês vão começar a acessar muitas informações, né? Então, por exemplo, ao estabelecer o objetivo de garantir vida pessoal a todos, né, de todos, respectivamente também de nós mesmos, de um modo geral, de todos os seres vivos, né, de tudo e para sempre, tá? Obtemos, nesse caso, um super avanço tão complexo, por assim dizer, na consciência coletiva, principalmente quando muitas pessoas trabalham ao mesmo tempo utilizando essa tecnologia que já forma um nível avançado que precisamos para o desenvolvimento eterno, para termos a vida eterna como precisamos nos desenvolver, tá? Por isso da importância desses trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui todos juntos, né? E nesse caso, a estrutura da vida eterna faz parte da área do desenvolvimento eterno, onde o próprio desenvolvimento pode moldar a direção ao longo da qual se formará a estrutura que garantirá a vida eterna. Então, quanto mais a gente praticar, né, as tecnologias do Dr. Grabovoi, a gente vai estar nesse padrão, né, de garantir vida eterna. Então, acidentes vão ser minimizados, né? Quantas vezes eu sou péssima na cozinha, não sou boa cozinheira, não tenho muito tempo para isso, mas também não gosto muito, mas tenho crianças pequenas, então às vezes eu vou lá, faço alguma coisa, quem cuida mais dessa parte é o meu esposo, mas quantas vezes eu fiquei cortando uma maçã. Eu não tenho habilidade nisso. Ai, mas você pode melhorar sim, eu posso melhorar, mas não me afeta muito. Eu pego tempo e venho estudar aqui e fazer outras coisas que para mim nesse momento estão sendo mais importantes. Mas quantas vezes que eu já fui lá pegar faca que poderia ser assim de cortar o dedo e nunca foi, né? Claro que eu não estou dizendo, né, para você chegar e pular na frente de um carro, né? Mas quantas vezes que de situações assim que eu sei que seriam muito perigosas para mim, mas por exatamente estar sempre fazendo as concentrações, né, do Dr. Grabovoi, alguma tecnologia, sempre estar em contato com o material, ou às vezes você está cozinhando, você pode ligar o seu dispositivo PRK, um U, ou você pode deixar tocando alguma aula, né, alguma sequência numérica, polar, né, você vai estar em contato sempre, e isso evitou muito acidente, evitou muita questão desarmoniosa, tá? Então, comecem a perceber, né, para aqueles que estão chegando, a eficácia, né, e a importância de realmente trabalharmos nisso. Por quê? Porque a gente começa a ficar inserido na plataforma, digamos assim, da vida eterna. E a vida eterna não tem machucar, não tem doença, não tem pensamentos negativos, né? Então, quando a gente vai saindo, né, desse padrão, opa, vamos entrando com uma tecnologia, um processo de concentração, tá? Então, né, os benefícios dessa gestão harmoniosa, né, gera uma proteção completa, né? Essa gestão harmoniosa descrita nesse webinário do Dr. Grigori Grabovoi oferece proteção completa contra sistemas virológicos, vírus, né, bactérias, tá? Quaisquer construções de eventos que possam ser prejudiciais à vida eterna, tá? Então, vocês tendo em contato, fazendo a prática desse controle, né? Vocês vão ver que essas situações que eu falei, né, anteriormente, de essas situações estarem cada vez mais afastadas do nosso campo, isso é bem real, né? E essa proteção opera no nível da lógica do pensamento, sem necessidade de concentração volitiva especial, porque a partir do momento que você estuda o material, que você pratica, mesmo que no momento algumas partes você não compreendeu, tá? Mas você recebeu a informação, tá? Mas você ouve a aula uma vez, pratica, vai praticando. Eu gosto muito de pegar um material e praticar por um tempo aquele material, né? Claro, para cá, para trazer o material para vocês, né? Para a aula, fiz a prática da previsão de controle, o que que eu precisava fazer para que a aula também fosse harmoniosa, para que vocês recebessem também essas informações, mas eu precisei também inserir algumas informações para me aprimorar, né?
Então, vocês vão começar a fazer essa prática e vão se familiarizando com essas tecnologias, né? E essa aplicação, né, a gente pode aplicar em alguma questão de vírus, né, bactéria, né? Então, os ensinamentos do Dr. Grabovoi, alguns materiais, claro, elas estão escritas muito especificamente, talvez, para aquela situação, mas, por exemplo, a sequência numérica que o Dr. Grabovoi passou na ocasião da Covid, né, para neutralizar, harmonizar a questão da vacina, né? Eu usei muito essa sequência numérica com as pessoas das quais eu atendo, né? Que às vezes a pessoa está tomando medicação, ou às vezes faz quimioterapia, e a sequência numérica funcionou muito bem, né? Para normalizar todo esse processo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Vocês podem trabalhar de uma forma mais ampla, de uma forma criativa, tá? Porque quanto mais a gente cocria, a gente vai aumentando esse espaço de informação para todos, né? E a aplicação ela é universal, né? Então, o sistema de gestão ela pode ser aplicado tanto no nível global quanto em sistemas privados e locais, né? E sempre mantendo como objetivo principal a garantia da vida eterna para todos os seres vivos, criando um futuro harmonioso eterno para toda a humanidade, né? Então, é esse o nosso objetivo maior hoje, né? Com essa prática, claro que aprender as tecnologias, sim, mas alcançamos esse objetivo, né? No começo vocês podem perceber, percebam como vocês estão nesse momento. Eu que sou uma pessoa muito sensitiva, de perceber as frequências, perceber a energia das pessoas, dos locais, né? Não importa local físico perto, longe, futuro, passado, eu consigo acessar. No começo, né, precisou equalizar, né, o grupo, porque a gente está fazendo um trabalho em conjunto, mas se a gente está todo reunido aqui, né, desde os organizadores do Grigori Grabovoi Academy, desde os professores, né, que estão aqui dentro da plataforma, desde vocês que estão aqui agora assistindo a aula, desde que você vai assistir depois, né, se estamos aqui nós temos algo em comum para trabalharmos juntos e aprimorar, né, para desenvolver melhor essas tecnologias de vida eterna, tá? E junto a gente consegue alcançar de forma mais rápido, né, com precisão por causa das tecnologias que o Dr. Grabovoi nos presenteou, né? E por causa do trabalho em conjunto que acelera o processo, né? E finalizando, então, né, o material de hoje, né, a conclusão, então, garantia de vida eterna para todos nós, para todos os seres vivos, para todos os objetos, para tudo, né, e para sempre, tá? Então, controle lógico, né? Vocês percebam que tem um controle, tem tecnologia, e é possível, no nível da lógica do pensamento, garantir completamente a vida eterna, né? E com essas tecnologias, a gente alcançou uma proteção abrangente, tá? Proteção de sistemas de vírus, né? Eventos prejudiciais, tá? Então, se você nesse momento tem alguma situação que é de saúde que é causada por conta de algum vírus, esse processo já está sendo realmente normalizado. É preciso fazer as práticas, tá? Para realmente você receber as suas informações de uma forma consciente, né? Para ir modulando e acelerar esse processo de recuperação, né? Porque você já tem informação da norma e você vai compartilhar, digamos assim, essas informações de tecnologia da norma para esses vírus, né? Também proporcionando eles a terem um desenvolvimento eterno criativo, né? Isso até na época da pandemia, né, que o doutor Grigori Grabovoi passou 4 tecnologias para a Covid, né? Muito especiais, né? Porque, na verdade, a gente não tem essa visão, né, dentro dos ensinamentos do Dr. Grabovoi, eu vou destruir o vírus, ela é do mal. Não, não tem isso, simplesmente porque ela não está na norma. Ela se perdeu, assim como nós, em algum momento, em algumas situações, a gente se perde e não compreende aquela situação e, de repente, está fazendo uma repetição de padrão não saudável para nós e, consequentemente, não saudável para os outros. E aí a gente insere essa informação da norma para o vírus
e ela passa a ter uma oportunidade de desenvolver eternamente. É muito bonito, né? Eu falo, eu sou suspeita de falar, mas eu sou apaixonada, né, pelos ensinamentos do Dr. Grabovoi. E aí, com isso, a gente pode trabalhar processo de antecipação, né? Qualquer processo que venha, que possa impedir a vida eterna, que a gente observe, né? Que a gente acesse esse valor informacional, já fazemos essa prática do controle avançado, né? Nível avançado de informação para garantir vida eterna, para normalizar, tá? Então a gente vai aguçando cada vez mais também a nossa intuição, né? A nossa clarividência, a nossa criatividade, previsão de controle, né? E aplicamos sempre a nível global, né? Porque essa gestão funciona tanto em nível global quanto em sistemas locais. E eu sempre falo, né, para as pessoas que estudam comigo, que eu gosto muito sempre de fazer a nível macro salvação, né? Ah, mas você não tem os seus objetivos? Eu tenho, mas assim, comparado, ela é micro, sim, ela interfere no macro, mas quanto mais a gente trabalha para o macro, mais os nossos ficam muito simples de resolver, porque é como se automaticamente ela fosse reajustando, porque estamos trabalhando também na macroconsciência, na coletividade. E quanto mais as pessoas vão se conscientizando, mais fácil vai se tornando para cada um de nós, tá? Eu vou descompartilhar aqui a tela. Espero que eu tenha falado um pouco devagar, né, para que vocês tenham compreendido. E na quinta-feira, a gente vai ter a nossa sessão de suporte, mas na quinta-feira tem uma outra tecnologia que o Dr. Grigori Grabovoi passou, né, dentro desse texto. Por isso que eu falei, o texto, ela é pequena, mas tem muito material, né? Se fosse falar, poderíamos ficar umas 8 horas falando. E eu fiquei muito preocupada de eu não conseguir passar, né, esse material, porque eu gosto muito de passar o material para as pessoas, né? Mas de uma forma, claro, ordenada, organizada, mas deu tudo certo, né? O controle foi muito bom para todos nós. Agradeço, né, a prática do controle de cada um de vocês e para aqueles que vão estar chegando. E na quinta-feira, então, tem uns 7 PowerPoint, né? Eu gosto de material visual, porque algumas pessoas talvez são mais visuais, tá? E ajuda, e tem me ajudado muito também. Então, tem uma outra tecnologia que a gente vai fazer a prática do controle através, né, do dispositivo. Vou compartilhar por 8 minutos o dispositivo PRK1U, tá? Com vocês 8 minutos. Mas vocês vão perceber. Eu não sei se essa aula, né, também vai ficar na plataforma, acho que não dá tempo, né? Acho que tem um processo. Mas essa aula já foi compreendida por todos, tá? O ponto que ficou mais atenção, procurem praticar, né? De hoje, terça até quinta-feira, né? Se vocês tiverem alguma dúvida no sentido de alguma parte que vocês não entenderam, a gente tem um suporte no Telegram, tá? Vocês podem me chamar, né? Pode escrever no idioma de vocês, porque o meu Telegram eu consigo ler, né? Em todos os idiomas e procuramos fazer essa prática, dando continuidade a essa prática, né? Porque na verdade a gente não terminou a aula ainda. A aula vai continuar, né? Essa prática está na quinta, que tem mais outra tecnologia que a gente vai fazer, tirar as dúvidas, e aí sim, na quinta-feira a gente termina esse processo completo de compreensão, tá? Do texto do Dr. Grabovoi. Eu separei intencionalmente essa parte do dispositivo PRK para lá, porque eu queria inserir algumas outras informações adicionais para que a compreensão ela fosse mais organizada, tá? Principalmente para as pessoas que estão chegando nesse momento aos ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi, tá bom? Aí aqui tem algumas perguntas, eu não sei se seriam para mim. Could you please speak slower? Ai, será que não deu para entender? Nem vi aqui. Decadê, o rei, né? Então, na quinta-feira, a gente vai continuar, né, a nossa prática. E qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no Telegram. E esse material que foi passado aqui, né, depois a Valerie ela vai disponibilizar,
também para todos vocês, tá bom? Então, agradeço a participação ativa de cada um de vocês e até quinta-feira. Feliz vida eterna. Obrigada. Merci.